E aí, galerinha? Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para trazer um pouco da minha visão, né, a respeito do Bitcoin, tá? Passar um pouquinho para vocês do que eu estou vendo aqui. Venho falando com vocês a respeito de uma possível correção no preço do Bitcoin há algum tempo, né? E a gente está andando nesse preço lateral aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Então, a minha visão ainda é a mesma, tá, galerinha? A minha visão ainda é a mesma. E eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu enxergo, um pouco do que eu estou vendo, quais são as minhas estratégias, né? O que que eu vou fazer se romper para cima, o que que eu vou fazer se vier a correção que eu estou aguardando, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui no gráfico agora. Beleza, pessoal? Então é assim, vamos pro gráfico. Galerinha, aqui no fundo a gente tem o gráfico do Bitcoin, né? No time frame de 4 horas. Estou com um alarme aqui, ó, no 53, inclusive vou até subir esse alarme um pouquinho para os 53.300. Isso. Que para mim é o ponto mais importante no momento. Por quê? Porque é o nosso último fundo, né? Olha só, nosso último fundinho aqui, ó, no gráfico diário, a gente tem esse fundo aqui formado, que foi no dia de ontem, se eu não me engano, né? Isso mesmo. E a gente tem a barra de hoje aqui, né? Essa barra São positiva, 18 horas. essa barra positiva, né? Aparentemente aqui quase um martelo, mostra muita força compradora nessa barra de hoje, tá, galerinha? Eu venho falando para vocês a respeito de uma possível queda no Bitcoin desde aqui dessa faixa de 53 por aí. O ativo já veio aqui em 57, quase 58 mil. Ó. E desde essa faixa aqui, mais ou menos, eu venho falando com vocês a respeito dessa possível queda, visto que estamos muito próximos desse último topinho aqui, ó. Olha só, tá até marcado aqui, tá vendo? Essa região. Porque é uma estratégia de trade dos ursos, né? Que se chama top fishing, onde a gente procura o topo, o último topo e shorta esse último topo, né, galerinha? A gente vê que o Bitcoin está sofrendo uma resistência muito forte aqui nessa faixa de região, olha só. A gente vê, né, que conflui com esse topinho, com esse zigue-zague aqui, não quer dizer muita coisa, mas esses fundinhos aqui querem, esses topinhos aqui também. Então, esses topinhos aqui também. Então, o preço está sofrendo, né, uma agressão da parte vendedora aqui nesse momento. Beleza, nós somos trades, né? A gente não prevê o futuro. A gente estuda o gráfico, né? Entende. O princípio da análise técnica é entender as movimentações para que assim nós possamos antecipar os movimentos e lucrar com isso, sabendo a direção, né? Não, perdão, não é saber a direção para onde o preço vai, e sim saber o que fazer quando o preço tomar a direção, né? Então é muito fácil o trader chegar aqui no vídeo e falar, olha, o Bitcoin pode subir, o Bitcoin pode cair, né? E o Bitcoin pode lateralizar. Beleza, né? Tem as três possibilidades aí, né, os três lados que o ativo pode ir, lógico, né? Porém, o que fazer quando isso acontecer é que define, né, a, a inteligência técnica, né? A inteligência técnica do trader. Beleza, pessoal? Galerinha, vamos lá. Seguimos aqui. O ativo. Só um minutinho. Deixa eu só... Vamos lá. Vamos diminuir o tempo gráfico aqui, né? Para a gente poder ver um pouquinho a micro. E depois a gente vai para a macro do Bitcoin, que eu tenho algumas coisas para falar também. Então vamos lá. Tempo gráfico de 1 hora. Tempo gráfico de 1 hora nos deu uma boa oportunidade de trade com uma compra
nesse ponto, cadê minha barra? Aqui, vem para cá, isso. Nesse pontinho aqui. Por quê? Vamos lá. A gente teve aqui, ó, sobrevenda de H1 e a gente teve a confluência desses fundinhos anteriores aqui, ó, que aqui certamente seria uma região de interesse comprador, tá? Visto que o ativo rapidamente, né, perdeu esse canal de alta, rapidamente tentou retornar para o canal de alta, acabou rompendo, porém fez um fundo mais alto que o fundo anterior e rompeu o topo. Ou seja, temos aqui um pivô de alta. Ah, Mike, mas você está dizendo que o seu olhar para o Bitcoin hoje ainda é de queda, de correção? Sim, galerinha. Isso aqui é um pivô de alta no gráfico de 1 hora, tá? É operável. É um pivô de alta operável, certo? Mas a minha visão macro é para uma possível correção, visto que o gráfico mensal precisa, né, corrigir. Então, provavelmente, a gente deve vir buscar um fundo contra o fundo anterior, que é aqui nos 39. Ó, vamos lá. Nos 39 mil. Nós tivemos um fundo aqui, e agora, né, a gente precisa buscar um outro fundo para essa correção se manter saudável, tá? O que eu acredito que seja por volta, né, por volta dos 45, 47 mil dólares. Eu vou explicar por que também, pessoal. Vou até deixar marcado aqui, ó, 47 mil, né? Galerinha, por que o meu pensamento é esse? Que a gente está muito próximo dessa região de topo, um topo histórico aqui e tudo mais. Mike, pode romper? Claro que pode, pessoal. A gente está falando do Bitcoin, a gente está falando de um ativo que subiu. Nem sei quantos por cento de cabeça. Vamos lá. Olha isso aqui. 530%, né? Em 6 meses. É quase 100% por mês. Né? Então, assim, a gente está falando de um ativo que tem muita força compradora. Certo? Uma reserva de valor que está aí competindo com o ouro, né? Mesmo patamar praticamente aí, já tomando essa ideologia, né, de reserva de valor. Então, a gente teve aqui um rally aqui, né, que é essa subida íngreme de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses seguidos, em que o ativo subiu 530%, né? Só aqui, ó. Então, pessoal, pode romper aqui de uma vez? Pode, sim, claro. Ah, Mike, mas se romper? Se romper, eu sei o que fazer. Ah, e se não romper? Se cair como você está dizendo há uns dias já, né? Que a gente precisa corrigir. Também sei o que fazer. Vou passar para vocês. Bom, pessoal, visto que o gráfico mensal, né, deu essa esticada bem grande aqui, ó, de 43 para quase 58 mil, né? A gente tem essa região de topinho aqui. Eu não estou shortando, tá, pessoal? É diferente você ter ciência de que um gráfico precisa de correção, você ter sinais de que o gráfico precisa de correção, é uma coisa. Você shortar um ativo que está em tendência de alta é outra coisa, tá, pessoal? Eu não estou shortando o Bitcoin nesse topo aqui, tá bom? A minha intenção é aguardar a correção, que é uma correção saudável, não é tendência de baixa, e fazer compras em fundo, tá? Visto que as minhas setinhas de compra, olha aqui, ó. As minhas setinhas de compra são sempre em fundos, porque eu sou comprador, né? Eu sou mais parceiro para compras do que para venda, visto que o máximo que um ativo pode cair, né? Quanto que um ativo pode cair? O ativo pode cair 100%, né? Se ele cair 100%, ele vai a zero, perdeu 100% do valor. Mas quanto que o ativo pode subir? Pode subir
1000%, 2000%, 5000%, enfim, não tem limite para subida. Então por isso que eu sou mais parceiro para compras, tá? Eu sou comprador de fundos, eu gosto de comprar fundos para a gente ter essa valorização. Certo, galerinha? Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Bitcoin está aqui, né? O semanal está aqui, né? Formando esse perto desse topinho aqui, onde é que eu já deixei marcado, já vou explicar para vocês por quê também, né? Então, o que seria saudável para a tendência, né? Aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. Olha, topo, fundo, topo. Estão vendo que tendência elegante e clara? Maravilhoso. Isso aqui seria saudável para a tendência, né, pessoal? Então, o que acontece? A nossa o nosso primeiro ponto de atenção é esse topo aqui, esse último topo aqui. A gente está muito próximo desse topo, da faixa desse topo. Então, assim, isso aqui seria primeiro um ponto de atenção, né? Faixa de realizações, certo? O segundo ponto de atenção seria o diário perdendo o fundo, né? Se o diário vier a perder esse fundo aqui, será o nosso segundo ponto de atenção, né? Porque a gente sabe que se o diário perder o fundo, a gente tem que dar um zoom out, né? E buscar por um fundo no semanal, visto que o último fundo no semanal é esse fundinho aqui, ó. Então, a gente sabe que o diário mantém a tendência dos timeframes menores em alta, né? Por exemplo, os 5 minutos está em tendência de baixa. 1 hora está em tendência de baixa, porém o diário está em tendência de alta. Então, mensal em tendência de alta, diário em tendência de alta, semanal em tendência de alta. Ativo segue muito, muito, muito saudável. Mas a partir do momento que a gente vê o diário, né, buscar por um fundo, já é o nosso ponto de atenção. A gente tem que dar um zoom out, né? Vir aqui no gráfico semanal e buscar pelo último fundo do gráfico semanal para a gente conseguir o quê? Um fundo ascendente contra o fundo anterior, né? A gente tem que ter um fundo ascendente contra esse fundinho aqui, ó, né? Para a gente continuar aqui a nossa tendência de alta, né, galerinha? Visto isso, estou aguardando a perda desse fundinho, né? Para que assim eu possa buscar por pontos de compra para comprar esse fundo, né? E surfar mais uma movimentação de alta. Beleza? Então vamos lá. Falando a respeito do que... Peraí. Vamos lá, pessoal. Ó. Cara. Temos essa região. Temos essa região demarcada aqui, ó, né, desse losango com essa linha vermelha, que é a região de topo anterior, certo? Acho que eu tirei da marcação aqui. Salvar. Ok. Temos essa região que é a região de topo anterior, que é aquela região de topo anterior lá. Temos essa linha vermelha marcada no meio dessa região. Por quê? Por quê? Porque provavelmente, né, é uma região de maior negociação, de maior liquidez, que fica entre os extremos, né, da marcação. Eu gosto sempre de marcar o meio quando as regiões são amplas, para a gente ter para ser mais refinado, né, na análise. No caso, a gente ter um refinamento melhor, né, um ponto. Ao invés de a gente ter uma área gigantesca, a gente tem um ponto mais crucial. Que em lateralidades, né, a gente sabe que em lateralidades em triângulos equiláteros, o meio é onde tem mais liquidez. Então eu trago essa mesma analogia para áreas amplas assim de marcação. Certo, pessoal? Então, a gente sabe que a gente tem essa área aqui, que é uma área importantíssima de um topo anterior. A gente sabe também que o Bitcoin, ele tem esse topo aqui, ó,
que é um topo curto, né, um topo próximo, e a gente sabe que o preço tende a respeitar também, o preço tem memória curta, né, então ele respeita muito bem as áreas próximas. Então, a gente já vê aqui, ó, nessa barra do gráfico de 4 horas, que o preço chegou a tocar aqui na região de topos, né, e já está retraindo um pouco, ou seja, a gente sabe que os vendedores estão se apresentando nessa região, tá, pessoal? Então, olha, topo, vamos lá, vou desenhar a tendência aqui novamente para vocês. Vamos lá, ó. Então, topo, fundo, topo, fundo, topo, né? Olha só. A gente precisa, para manter essa tendência de alta saudável, a gente precisa romper esse topo aqui, ó. Né? Como rompeu esse topo aqui, certo? Como rompeu o topo anterior lá embaixo, fez um fundo mais alto aqui contra esse fundo, certo? Um ponto muito importante que a gente tem aqui é que a gente tem esse topo e a gente está querendo formar um outro topo aqui, né? Quando o gráfico de 1 hora perder a tendência de alta, a gente vai ter estabelecido esse topo aqui no gráfico diário, né? Então, sabendo disso, eu estou aguardando isso ocorrer para ficar atento ao fundo aqui, ó. Fez um topo mais baixo. Peraí, vamos lá, vamos voltar aos desenhos. Deixa eu limpar os pincéis aqui, pessoal. Isso. Vamos lá. Fez um... 4 horas. Temos um topo aqui. Fez um topo mais baixo que o topo anterior, já é o primeiro momento de atenção. Já vou ficar, opa, topinho mais baixo, certo? Perdeu o fundo, top. Temos a nossa busca, né, pelo fundo ascendente lá do semanal, do mensal. Beleza, galerinha? Então, esses são os pontos que eu estou aguardando, visando a correção saudável do Bitcoin. Mike, mas e se isso não ocorrer? A gente romper esse topo aqui? Se a gente romper esse topo aqui, né? Romper essa região aqui, continuar seguindo. Vou comprar o fundo ascendente do gráfico de 1 hora, como a gente teve aqui, ó. Né, pessoal? Então a gente vai aguardar o gráfico, né, andar quando o gráfico diário, né? Quando o gráfico de 1 hora entrar em tendência de baixa aqui e buscar por um fundo ascendente, como aconteceu aqui, ó, eu vou comprar esse fundo e vou continuar surfando essa micro alta, tá, pessoal? Até ele perder a tendência e vir buscar a nossa região de maior interesse, que é... Ah, tá até marcado aqui, pessoal, ó, que é essa região aqui, que é uma região que, ao meu ver, é uma boa região de compra. Tá, galerinha? Visto que temos aqui, ó, olha só, essa região marcada, uma região de confluência com a 0,5 da Fibo e a 61,8, né? Entre 48 e 46 mil aqui, porém a gente tem esses topinhos e esses fundos aqui. Eu me interesso por essa região, eu me interesso por essa região para compras, para comprar o fundo ascendente contra esse fundo aqui, que ficaria esse movimento, né, pessoal? Para surfar essa alta aqui, ó. Assim como a gente surfou essa alta. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero ter ajudado a interpretação dos amigos, tá bom? Espero ter contribuído, né, com a melhoria na leitura dos amigos. E a gente segue aí, sigo trazendo mais atualizações para vocês. Beleza? Tamo junto e até a próxima.